tinha que fazer, Deus vai prosperar, Deus vai fazer. Obrigado, Joana, Deus abençoe. Então eu creio que vai vir jovens não só sedentos pelo Senhor, mas jovens também querendo também fazer o extraordinário para o Senhor. Amém? Hoje nós vamos dar uma palavra aqui. Hoje eu vou me basear aqui em cima de Salmo 119, 9. Hoje o título da pregação vai ser a gente influenciando e não sendo influenciado. Uma das coisas que eu aprendi na vida desde novo, a influenciar e não se deixar ser influenciado, porque realmente o mundo aí fora é muito fácil de você pegar e você ser influenciado, porque a gente muitas vezes a gente quer ser aceito, muitas vezes a gente quer fazer parte de algo e a gente fica tentando não ser rejeitado, a gente fica tentando não ficar excluído, e acaba que a gente fica em cima do muro, e aí a gente não é aceito e também não é excluído, fica em cima do muro, muitas vezes porque a gente fica indeciso. Mas na verdade todos nós que escolhemos a Cristo, quando a gente escolhe a Cristo, Ele coloca a gente numa posição de influenciadores. E não é influência digital, não é esse tipo de influência. É uma influência sim em questões de princípios, em questões de decisões. Não de a gente só levar um povo, levar uma parte, uma parcela de pessoas a algo, mas sim de a gente entender que a gente tem a responsabilidade de trazer o reino dos céus para a terra, a gente se tornar embaixador. Quando eu comecei a entender isso, eu tinha 13 para 14 anos, e aí eu comecei a entender o que era influenciar e não ser influenciado. E para mim foi bem difícil isso, porque eu não conseguia fazer isso sozinho, porque muitas vezes eu queria estar com meus amigos, eu queria estar com o pessoal, eu queria estar em todos os lugares que eles estavam, e eu não conseguia estar, e eu comecei a me sentir realmente rejeitado. Foi onde surgiu essa palavra. Eu queria falar um pouquinho hoje sobre ela, que é o Salmo 119, 9. Como pode o jovem manter puro o seu caminho? Vivendo de acordo com a tua palavra. Quando essa palavra veio para mim, eu era jovem e eu fiquei assim, falando: Deus, como é que eu consigo me manter reto? Como é que eu consigo me manter puro? Porque a gente tem vários desejos, várias emoções, vários sentimentos aflorando toda hora, todo momento. Às vezes a gente acha que está, nossa, quando eu tinha 14 para 15 anos, eu achava que eu era o dono da razão. É normal essa idade, ninguém está fora de passar por isso. A gente acha que a gente sabe tudo e que os nossos pais estão ultrapassados. Nossa, você nem faz ideia do que está acontecendo. Nossa, pai, você nem faz ideia. Não, o mundo já mudou, o mundo já passou. Realmente, gente, realmente a gente tem razão nessa questão. O mundo mudou, as coisas mudaram. Mas, gente, quando a gente vem para Cristo, esse é o detalhe. Quando você aceita se batizar, quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, aí a coisa muda. Entendeu? Não adianta a gente querer colocar na balança o mesmo peso e a mesma medida do que as pessoas lá fora. E eu queria colocar na balança. Eu falava: por que o meu amigo é tão feliz e eu não? Por que eles estão lá se divertindo e eu não? Por que eles podem fazer? Por que eles podem namorar 300 meninas e eu não? Cada hora eu via meus amigos com uma, com outra, com uma. Nossa, eu ficava: uau, o cara está desfrutando da vida. E eu ali: nossa, eu tenho que tocar na igreja, não estou nada. Nossa, o pastor está na minha cola. Mas eu vim entender uma coisa, que realmente para você se manter, essa palavra tem que estar dentro de você.
Não adianta, não tinha como, eu não conseguia me manter até que ela realmente desceu. Enquanto ela estava aqui, e eu estava aprendendo, eu estava sentado e ela estava aqui, eu não conseguia me manter. Eu tinha altos e baixos, e eu hora estava em cima, hora estava embaixo, hora estava embaixo, hora estava em cima, parecia uma montanha russa. Mas de repente, quando essa palavra daqui desceu para cá, para o coração, aí eu me aprovei. Aí o avião fez assim e decolou. Aí eu comecei a entender, opa, peraí, não é pelo meu esforço, porque eu estava me esforçando, eu estava querendo, eu estava indo. E de repente essa palavra surge, Salmo 119:9. Isso aí, Francisco, me ajuda aí a pregar, aí vou botar o som aí. Como pode o jovem manter puro o seu caminho? O salmista fez essa pergunta para Deus, e eu tinha feito essa pergunta: Deus, como é que eu vou manter meu caminho reto? É difícil. Como é que eu vou manter meu caminho puro? É difícil. E o salmista teve a mesma dificuldade. Como que pode? Como que pode isso? Um homem lá atrás, ele pergunta a mesma coisa que a gente pergunta hoje: como que eu consigo isso? Porque nós somos o mesmo material, nós somos carne e osso, mesmo material do que Abraão, do que Isaac, do que Jacó, do que Elias, do que Davi, do que Jeremias, como o Maxwell falou, como Amós, como Mateus, Marcos, Lucas, João, como todos que foram na Bíblia. Como que a gente consegue? Nós somos do mesmo material. E aí a resposta vem em seguida, o Senhor falando com ele, porque a primeira parte é a pergunta dele para o Senhor. Gente, sempre que você falar com o Senhor, espere a resposta, ela vai vir. O problema é que eu também não conseguia muito esperar a resposta também. Eu já, como é que vai se manter puro? Não tem como. Vou fazer o que tem que fazer. Eu já dava a resposta porque eu não ficava esperando o Senhor. Senhor, como é que eu vou conseguir me manter puro? Como é que eu vou conseguir casar? Eu acho que não tem ninguém que vai aguentar essa minha doideira. Ele não falava nada, falava: eu não vou casar. Sabe por quê? Não vou casar não. Mas, gente, a resposta sempre vai vir. E aí vem a resposta: vivendo de acordo com a tua palavra. Ele escreve porque o Senhor falou para ele: vivendo de acordo com a minha palavra. A minha palavra realmente vai te ajudar. Ela não é uma coisa religiosa. A palavra de Deus não é uma coisa religiosa, não é uma coisa chata. O problema é que a gente encara elas muitas vezes com uma régua muito alta, falando: a palavra de Deus é uma régua muito alta que a gente não vai alcançar. E não, homens como eu e você conseguiram viver e fazer. Pastor, mas você sabe que Davi, escrevendo, você sabe que a vida dele também não foi flores, né? Ele também teve muita coisa que aconteceu. Mas é isso, a gente tem sim 5 marchas, como o carro, a gente tem 5 marchas para frente, mas tem uma que dá ré. A gente tem 5 marchas, muitas vezes a gente quer fazer alguma coisa e a gente está disposto a fazer alguma coisa, a gente mete a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e vai desenfreado. Mas tem uma coisa: freia. Se você vê que não está dando certo, freia, coloca ré, volta. Davi sabia fazer isso. Davi, ele era muito hábil em fazer as coisas, ele era muito inteligente, ele foi possuído pelo Espírito de Deus. Mas ele sabia a hora que tinha que dar ré, ele aprendeu isso. Opa, eu posso dar ré? Pode. Mas dar ré não é vergonhoso? Não. Mas dar ré, não vai, todo mundo não vai me criticar, zombar de mim? Ele não estava ninguém. Se Deus mandasse ele dar ré, ele dava ré. Olha só aqui, por que a importância, e isso aqui tudo eu estou falando com vocês, gente, vocês vão entender já por que eu estou falando disso. Por quê? Porque jovem, Deus gosta de lidar com jovem. É uma das áreas mais fortes da igreja.
criança, adolescente e jovem. É o futuro. É o futuro. Olha só aqui, ó. Por que eu estou falando isso? Porque Davi, quando ele se atentou para isso, ele era novo. Olha só, Josias tornou-se rei de Judá. Nós vamos falar agora de pessoas jovens, reinando em vida, pessoas que não se deixaram se manipular, pessoas que não se deixaram levar pelas coisas dessa vida, e eles conseguiram reinar em vida. Josias tornou-se rei de Judá com a idade de 8 anos de idade. Agora me diga, tem idade para o Senhor para você reinar em vida? Quando você lê isso aqui, você fala, peraí, uma criança? É isso? 8 anos de idade? É isso. É isso. Por isso que eu estou pregando aqui, não se deixe influenciar. Maxwell falou aqui, ó, as redes sociais. Realmente, as redes sociais, elas são, hoje em dia, se você não souber usar, ela se torna a máscara de Satanás na terra hoje. As redes sociais, se você não souber, eu não sou contra a rede social, tá? Eu não prego contra a rede social, porque a gente tem que saber usar, a gente tem que saber lidar com ela. Mas é a máscara, sim, de Satanás na terra, infelizmente é. Ela mascara tudo para você achar que está tudo certo. O que Satanás faz? Satanás veio para matar, roubar e destruir. Olha só as qualidades de Satanás. Ele é o pai da mentira, ele mascara tudo, ele engana a gente. Então as redes sociais, se você não souber usar, ela vai mascarar muita coisa e você vai acreditar. Por quê? Não se deixar influenciar, e sim ser influenciador, para que você reine em vida. Após, olha só, Josias tornou-se rei de Judá com 8 anos de idade, após o assassinato de seu pai, o rei Amon, e reinou por 31 anos. Olha só, o pai dele foi assassinado e ele assumiu o reino, e o reinado dele foi muito bom, mesmo com 8 anos de idade. Como que uma pessoa assume um reinado inteiro com 8 anos de idade e o reinado dele se torna bom? É porque desde novo ele já estava sabendo o que ele queria ser. Desde novo ele já tinha na cabeça dele, eu vou ser rei. Porque se ele pega esse reinado com 8 anos de idade e na cabeça dele ele não quer ser rei, ele ia tornar um transtorno aquele reinado. Porque quando a gente não quer fazer, a gente faz mal feito. Mas quando a gente quer fazer, a gente faz bem feito. Por isso que ele se tornou um rei. E reinou por 31 anos. A partir de 641, ali a 640, até 610, 609 antes de Cristo. Ele também é um dos reis mencionados na genealogia de Jesus no Evangelho de Mateus. Você vê que o reinado dele foi tão bom que ele é citado lá em Mateus depois. E ele é do Antigo Testamento. Ele é de 640 anos antes de Cristo nascer. Mas ele é citado lá na frente. E quem entra na genealogia de Jesus é porque foi, ó, nota 10. Porque se você não foi, você não entra na história junto com Cristo. Então não importa se você é jovem, se você é novo, se você é adolescente, se você é criança, não importa. O importante é você entrar na história de Cristo. O importante é daqui a alguns anos você ser citado na história como alguém que se posicionou e entrou. A minha vontade é isso. Daqui a alguns anos, quando eu estiver aqui ou não estiver, pessoas contarem. Como Mateus citou, Mateus falou e escreveu, falando desse cara. Josias foi o cara. Com 8 anos de idade ele assumiu a responsabilidade do reino e ele deu conta. Não se deixe influenciar, mas seja influenciador daquilo que Deus quer. É difícil. Falar que é fácil é mentira. Eu não quero contar mentira para vocês. Dizer que é fácil, nossa, não é fácil.
Ele teve que pegar um reinado onde o pai dele foi assassinado. Você imagine como que estava o coração dessa criança. Homens cruéis perseguindo o seu pai e assassinando ele. E ele tendo que o pai morrendo, ele tendo que assumir. Teve seus 7 dias de luto ali. E já falando assim, nossa, agora eu tenho que pegar a responsabilidade de fazer. Mas é isso, não importa a idade. Jovens, Deus quer usar vocês. Jovens, Deus quer usar vocês. Não importa quantos tem aqui agora, não importa quantos terão, mas jovens, eu vou dizer sempre a mesma coisa. Pode ter um sentado na minha frente, eu vou falar a mesma coisa. Pode ter 1000 na minha frente, eu vou falar, jovens, Deus quer usar vocês. Deus quer que vocês reinem em vida. E o mais engraçado é que os reis da antiguidade, eles eram eleitos novos. Deus gosta de gente nova porque tem vontade, tem garra, tem criatividade para as coisas acontecerem. Por que a gente deixa morrer? Por que a gente fica pensando, não vou conseguir? Por que fica, ai meu Deus, por que fica se enroscando? Por que fica se embaraçando com as coisas dessa vida? Não. Olha só aqui, o Senhor havia ordenado ao profeta Samuel que fosse à casa de Jessé em Belém para ungir o próximo rei de Israel, sendo caçula da família de Jessé. Davi não era considerado importante. Não adianta, Deus não vai escolher os importantes, não adianta. Isso eu já aprendi desde novo, e eu acho que eu vou ficar velhinho, e acho que eu não vou ver Deus pegar o mais importante de todos e colocar para fazer a obra dele. Deus vai pegar aquele que é rejeitado. Deus vai pegar aquele que é improvável. Deus vai pegar aquele que está sujinho na lama e vai falar, e aí, vamos tomar um banho? Vamos para frente? E aí você fala, eu vou tomar um banho. Aí você faz igual o porquinho, né? Você dá o banho e só dele cada vez na lama de novo. E aí Deus fala, nossa, não lavei você. Muitas vezes a nossa cabeça religiosa acha que Deus vai fazer só porque está pronto. A gente não consegue ver muitas vezes a história de uma pessoa mudando, porque nós não somos Deus. E a gente olha a história daquela pessoa e a gente fala, isso aí vai afundar mais ainda. Mas se ele conseguir mudar a gente que está aqui dentro, aqueles que entrarem aqui vão olhar e vão falar, eu não consigo. Você fala, se Deus me mudou, eu falo hoje para vocês, se Deus me mudou, gente, se Deus me tirou da onde Ele me tirou, Ele tira qualquer um. Não tem. Samuel 16, 1 ao 13. Não sabemos exatamente quantos anos tinha Davi nessa época, mas sabemos que era apenas um menino. Provavelmente os historiadores falam que ele tinha entre 10 a 15 anos, quando ele foi ungido por Samuel. O que uma criança de 10 a 15 anos tem noção de reinado? Jovens, Deus quer usar vocês. Crianças, tem crianças aqui, você acha que para Deus é impossível colocar uma criança para pregar, orar, curar enfermos, libertar os cativos, expulsar demônios? Você acha que tem? Você acha que tem? Nós assistimos já. Cansamos de assistir cultos que estão acontecendo, muitos por aí no Brasil, fora do Brasil, crianças orando. O culto começando com elas orando, o culto terminando e elas continuaram orando. Para elas não acabou. E elas em choro, em lágrima, e não era uma lágrima em choro de tristeza, sabe? De que foram defraudadas, aconteceu algo. Não, o choro era porque elas estavam sentindo a presença de Deus. O choro já está acontecendo. Não é que, mas você viu isso lá em 1980. Não, está acontecendo. Crianças e adolescentes que estão indo para a igreja, antes de começar o culto, eles sentem a vontade de orar, e de repente quando vê, eles estão orando e chorando, e o culto começa, e eles estão lá, e a palavra, o louvor vai
vai sendo dado, e eles continuam orando, eles não param, e aí termina e eles continuam orando até a hora que eles resolvem. Não, agora parou, deu, embora. Não importa se foi 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, mas é isso. E querendo ou não, eles têm força, vocês têm força para fazer isso. Nós que já estamos mais, um pouquinho pegadinho mais avançado, o joelho dá uma enroscada. Você fica ali 15 minutos ali, o joelho já começa a enroscar. Se passar de 20 minutos, já não levanta mais. Mas é isso. Mas jovens, tem poucos aqui, mas eu sei que Deus quer falar com vocês. Logo terão muitos, e aonde você vai estar? Você vai ser daqueles que vai ver a banda passar. Você vai cansar, vai falar, não vai ter banda, vai sentar no meio fio e vai ficar lá esperando. Ou você vai ser daquele que vai procurar e falar, não, eu vou tocar nessa banda. Porque eu vi muitos dos meus amigos também ficarem pelo meio do caminho. Eles ficaram, não, a banda não vai passar, não vai ter banda para a gente tocar. E aí eles sentaram no meio fio e de repente a banda passou, e eles não pegaram o tempo, o time daquilo acontecer, e eles ficaram só olhando a banda passar, e eles não fizeram absolutamente nada para estar dentro daquele movimento que estava acontecendo. Pastor, mas não está acontecendo nada, está fraquinho ainda, mas se prepara. Enquanto você espera, se prepara. Porque se você sabe que vai acontecer um casamento, por que você não vai estar preparado já? Você vai esperar para na hora que, agora deu, agora o horário do casamento, agora eu vou me preparar? Não. Se você já sabe que tem um casamento para acontecer, você começa a preparar. Você começa, tem um aniversário para acontecer, você começa a se preparar. Você já não, peraí, que dia que vai ser o aniversário? Que horas que vai ser o casamento? Que horas que vai ser? Qual data? Eu tenho que estar preparado já para mim poder estar nesse horário lá, nessa data. Se você já vê evidências de que vai acontecer as coisas, comece a se preparar. Esses meninos estavam preparados, sabe por quê? Porque Davi já estava pastoreando. Ele estava longe da sua família, mas ele estava pastoreando. Ele entendeu, mesmo pequeno, que ele tinha que pastorear, que ele tinha que matar os ursos, que ele tinha que matar os leões, porque ia chegar o dia em que ele ia ter que matar Golias. Ele não imaginava que ia ser Golias, mas ele sabia que vinha algo forte pela frente. Ele sabia que algo gigante ia estar na frente dele. Nada que a gente faz é em vão. Nada. A partir do momento que a gente escolhe servir a Jesus Cristo, a Deus, nada que acontece na nossa vida é insignificante ou por acaso. Tudo que acontece na nossa vida está treinando a gente para a gente ajudar alguém, para a gente libertar alguém, para a gente sim guiar outros. Tudo que Davi viveu sozinho serviu para ele ser um excelente rei. Tudo que ele administrou do pai junto às ovelhas ajudou ele a administrar o reinado dele junto às pessoas. Davi era um homem que não deixava uma ovelha para trás. Se era dele, se era do pai dele, ele ia lá, buscava, catava. Se a ovelha não quisesse obedecer, ele quebrava a perninha, pegava no colo e levava. E a ovelhinha ia reclamando, ele falou, por que você quebrou minha perna? É porque você era rebelde, você queria fugir, você não vai fugir, eu vou cuidar de você. Então a gente tem que entender isso. O coração de Davi era um coração segundo o coração de Deus. Muitas das vezes Deus quebra a nossa perninha, e aí a gente fala, Deus, por que você permitiu isso? Nossa, agora eu estou aí, mancando, e eu vou ter que ir para a tua casa, porque eu queria fazer outras coisas, mas é isso, Deus permite. Deus faz isso acontecer porque Ele quer cuidar, quer zelar, desde novo. O termo que Saul usa aqui para descrever a idade de Davi significa adolescente. Davi provavelmente ainda era jovem, provavelmente de 16 a 19 anos. O fato de Davi ainda estar servindo no exército não diz definitivamente que tinha os 20 anos. Então, antigamente, para você poder pegar e você servir o exército, você tinha que ter mais de 20 anos. Então, provavelmente, quando ele matou Golias, ele tinha entre 16 e 19. Você vê as fases de Deus fazendo algo extraordinário na vida daqueles que querem servir. Então quer dizer que quando
Samuel foi ungir ele tinha quanto, pastor? Entre 10 a 15 anos, uns 12, 13. E aí de repente já surgiu a batalha contra os filisteus, no campo, uma grande batalha. E o povo dele, dos hebreus, perdendo, baixa. E ele pegou, como disse o pastor lá aquela vez, né? Ele foi fazer lá um serviço lá de iFood, né? Levar comida para os irmãos. E o pai pediu: leva comida porque os teus irmãos estão na batalha. Só que para servir o exército tinha que ter mais de 20 anos. É por isso que a Bíblia está descrevendo aqui que ele era adolescente quando ele foi levar a comida para os irmãos. Olha a questão de você ser um adolescente ungido, porque de repente você vai fazer algo em algum lugar, em alguma cidade, e aí o de repente de Deus acontece na tua vida. Foi o que aconteceu comigo, o de repente de Deus. Eu fui fazer algo em outra cidade e de repente a minha vida mudou inteira. Pá! De repente eu descobri: meu destino é esse aqui. Eu entendi. Eu era da igreja, eu tocava na igreja, eu pregava na igreja, eu namorava, tinha namorada na igreja, mas eu ainda não sabia realmente qual era o meu destino e o final dele. Porque quando você descobre o propósito de Deus, uma coisa que as pessoas muitas vezes não falam, quando você descobre o propósito de Deus, você não sabe só o que você vai fazer, mas qual é o final dele. Porque quando você descobre o final dele, é aí que você não desiste. Porque nós queremos saber o que vai acontecer. Vamos lá em casa lá. Vamos, mas o que nós vamos fazer lá? Vamos para Goiânia, vamos, mas o que a gente vai fazer lá? Como que nós vamos? Nós queremos saber como que vai ser. E o que vai fazer, qual o destino final para aquilo. Nós queremos saber resultado, o ser humano quer saber resultado, senão não tem como eu ficar. Mas quando Deus fala com você, e aqui falou com Davi, e Davi foi entre 16 a 19 anos, ele foi para o campo de batalha, chegou lá, deu uma comida para os irmãos, e aí os irmãos falaram: você volta agora, tá? E ele viu que tinha um soldado com mais de 3 metros de altura, chamado Golias, que estava afrontando não só o exército, mas sim o Deus que ele servia. O que deixou Davi indignado com 16 para 19 anos não foi o exército dele estar perdendo. O que deixou ele frustrado e irado ao mesmo tempo foi que aquele homem estava afrontando um Deus. Cadê o Deus que vocês servem? Cadê? Vocês falam que vocês são tão protegidos. Cadê? O problema muitas vezes não é a gente ser afrontado. Muitas vezes o problema é afrontar o nosso Deus. Cadê o Deus que você serve que não muda a sua vida? Cadê o Deus que você serve que não protege você ou muda a história da tua família? Foi aí que Davi pegou e se encheu. E ele foi possuído pelo Espírito Santo. E aí você sabe a história. O que aconteceu com Golias? Cabecinha dele, a humilde cabeça dele, na mão de um adolescente. Porque ele não só matou Golias, mas ele fez questão de pegar a própria espada de Golias e tirar a cabeça dele e falar assim: aqui é o que acontece com quem zomba do nosso Deus. Que ousadia, hein? Que ousadia, hein? Nossa, na hora os filisteus devem ter. Vamos recuar. Quem tem esse baixinho aí? Vamos recuar. E se ele fez isso com Golias, que é o nosso melhor homem, o homem mais treinado do nosso exército, quantos anos tinha Davi quando se tornou rei? A Bíblia é clara ao revelar que da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar, e reinou por 40 anos. Em 2 Samuel 5,4 você encontra
contra isso. Portanto, Davi assumiu o trono de Israel aproximadamente na mesma idade que Jesus iniciara o seu ministério terreno, que fala em Lucas 3:23. Então você vê que olha só como que pode. Mas é da noite para o dia, pastor. Não. Mas na tua infância, na tua adolescência, Deus já vem trabalhando para você se tornar um rei, para você reinar em vida. Nós precisamos reinar em vida. Essa cidade precisa entender que tem homens e mulheres e adolescentes, crianças que podem reinar em vida. Pastor, mas nós não vivemos mais um reinado. Quando a gente prega assim, muita gente fala, pastor, é bacana essa história, mas nós não vivemos mais um reinado. Hoje, o que a gente vive? Quem sabe o que a gente vive hoje no nosso país? Sabe qual é o sistema que a gente vive hoje? Democracia. Todos têm liberdade de falar ou de pensar. Só que esse é o X da questão. Esse é o X da questão. O mundo mudou. Dessa época para hoje mudou. Mas a forma de Deus fazer e trabalhar não mudou. Deus continua trabalhando da mesma forma. O reino dele é uma monarquia. O reino dele, ele comanda. E o reino dele, ele ainda coloca e tira quem ele quer, a hora que ele quer. O problema é que nós não entendemos isso ainda. Que quando a gente aceita Jesus, nós passamos de uma democracia, onde nós podemos falar e pensar do jeito que a gente quer, para uma monarquia, onde existe um rei que manda, que dá decretos, que traz princípios, que fala, manda os profetas, unge o meu escolhido, liberta o meu povo. Ainda hoje no reino de Deus acontece a mesma coisa. O problema é que a nossa mentalidade entrou no mundo e a gente vive ainda uma democracia. Então, se eu quiser discordar, discordo. Se eu quiser falar, eu falo. A gente tem que saber aonde a nossa mente vai se colocar para a gente poder reinar em vida. É esse o X da questão. Aonde a gente vai ter autoridade? Se é aqui na terra ou se é no céu? Porque se você estiver no céu, nada te segura. Esses homens aqui, os homens falaram, ei, você aqui você não manda. Eu falo, eu mando. Davi cansou de perseguir reinados, destruir reinados, pegar os despojos e levar para a terra dele. Davi cansou de destronar reis que achavam que podiam segurar o nosso Deus, ou segurar o povo dele. E para terminar aqui já, finalizando, vamos falar do nosso mestre, Jesus. O que Jesus fez antes do seu ministério? Antes dos seus 30 anos, Jesus provavelmente trabalhou como carpinteiro em Nazaré. Isso fala em Marcos 6:3, tá? Que explica que ele era, E o pessoal fala, quem é esse? Não é o carpinteiro? Filho de Maria? Irmão de... Tá ali, Não é este o carpinteiro? Filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? Olha só até aí, depois a gente continua. Mas aqui prova que ele era carpinteiro, que ele trabalhava. Jesus trabalhou, gente. E trabalhou pesado, cara. Jesus trabalhou pesado, muito pesado. Sendo o filho mais velho, provavelmente ajudou a sustentar sua família. Durante esses anos todos, Jesus teve tempo também para estudar as Escrituras a fundo e orar. Seu ministério era muito importante, por isso ele precisava estar espiritualmente bem preparado para cumprir a vontade do Pai. Jesus nunca parou, ele sempre estava fazendo algo. Tanto que tem uma passagem que fala que foram procurar ele com 12 anos de idade porque ele tinha sumido na festa judaica. Aí José e Maria ficaram doidinhos, nós trouxemos Jesus, cadê ele? E procura, falaram, Jesus está lá na sinagoga. E foram atrás dele, ele estava lá e ele falou, ele estava aqui estudando, estava aqui lendo aqui a palavra de Deus.
eu estava aqui me preparando, eu preciso fazer a vontade. 12 anos. 12 anos de idade, ele já estava aqui, comendo a comida do alto. E provavelmente entre os 12 e o 15 ele já estava pregando, e os doutores da lei já se encantavam com ele, a forma como ele pregava, a graça como ele pregava, o conhecimento que ele transmitia. Jovem, eu vos escolhi porque sois fortes. A palavra diz isso: jovem, eu vos escolhi porque sois fortes. Vocês são fortes. Vocês são fortes. Se prepare para reinar em vida. Se prepare para reinar naquilo que Deus vai fazer neste lugar. Se prepare. Enquanto vocês esperam, não estou vendo nada acontecer, se prepare. Porque na hora que Deus falar para você fazer, se você não estiver preparado, é complicado. É complicado. Nós temos que estar preparados. E o maior ministério de todos, Jesus, que começou desde novo, e o seu maior ministério foi obedecer ao Pai Celestial. O homem que todos esperavam, desde a queda de Adão e Eva, todos os juízes, os profetas, todos os homens, os reis, todos esperavam por Jesus. Todos ficaram esperando por Jesus, porque eles sabiam que Jesus tinha solução de tudo e para tudo. E Jesus fez o quê? O maior ministério dele foi o quê? Falar para nós, foi obedecer o Pai. Todo mundo esperou, porque a redenção só vinha em Jesus. Todo mundo começou a apontar: vai vir o Messias, vai vir. Desde a queda começou a se apontar: vai vir o Messias vai vir. E o Messias veio e cumpriu o que tinha que cumprir, e aí ele passou o cajado para nós, falando: vocês vão fazer obras iguais e maiores, tá? E aí os apóstolos que estavam do lado dele fizeram, e eles deram continuidade falando: ainda vai ser derramado do Espírito ainda sobre toda a carne. Como Joel já tinha profetizado nos tempos finais. Pastor, mas ainda tem mais coisa? Tem, nós vamos ainda assistir aí o Espírito Santo sendo derramado sobre toda a carne. Mas aí, pastor, depois que for derramado o Espírito sobre toda a carne, o que vai acontecer? O que aconteceu em Pentecostes depois que foi derramado? Eles saíram pregando, evangelizando, curando, expulsando demônios, e eles evangelizaram todo mundo da época. O mundo inteiro daquela época foi evangelizado por 12 homens. Para que vai ser derramado o Espírito sobre toda a carne? Para que haja a maior colheita de todos os tempos. Mas você está preparado para o teu cesto? Você está preparado para a colheita? Porque essa última colheita vai depender muito dos jovens, vai depender muito dos adolescentes, vai depender muito das crianças. Essa última colheita todo mundo vai ter que trabalhar. Todo mundo vai ter que trabalhar nessa última colheita. Pastor, mas você é o responsável, vamos deixar que você cuide de todo mundo. Não, eu não vou dar conta sozinho, não. Eu não vou dar conta sozinho, todo mundo vai ter que estar preparado. Sabe o que grandes homens de Deus estão falando? Que a colheita vai ser tão grande que a gente vai ficar 24 horas no mar, 7 dias da semana, 365 dias aberto. Essa porta aberta. Porque não vai dar conta. E aí, estamos preparados para isso? Você está preparado para isso? Eu não lembro quantos anos de idade eu tinha quando Deus fez essa pergunta para nós. Você lembra? 20 anos, 18 anos? Eu não lembro. Mais ou menos entre 18 e 20 anos. Deus fez essa pergunta para nós, num congresso que a gente estava. Usou um profeta e uma profeta. Deu dois para confirmar, a gente não ficar com dúvida. Chamou a gente numa roda e falou assim: o seguinte, aqui, quem está aqui na roda, aqui, era uma roda que devia ter mais ou menos umas 20 pessoas. E falou assim: vocês estão preparados para 7 dias na semana
Primeiro falou 24 horas. Vocês estão preparados 24 horas por dia? Vocês estão preparados para 7 dias na semana? Vocês estão preparados para 365 dias no ano? Vocês estarem fazendo a vontade de Deus? Isso foi mais de 20 anos atrás. E eu estou esperando isso acontecer. E eu creio que vai acontecer na nossa geração. Porque aqueles homens não estavam brincando. Aquela conferência foi uma das conferências mais fortes que eu já fui na minha vida. Mais de 6.000 pessoas caindo no chão, que eu nunca vi aquilo na minha vida. Tinha gente que não ia embora, tinha gente que ficou lá, não dava conta, terminou tudo e apagaram as luzes e a gente ficou lá dentro. Lá. Nossa, aquilo ali foi 3 dias. Aquilo ali é incrível, incrível. Eu nunca vi um negócio aqui. Tanta presença de Deus, mais de 6.000 pessoas ao mesmo tempo. Eu já vi muita presença de Deus, mas com pouquinhas pessoas. Já vi demais isso. Em vigília, em orações, pouquinhas pessoas, Deus derramar uma coisa, falar coisa, mas 6.000 pessoas eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Virou um mar de gente no chão. E ele falou, vai chegar o tempo em que os homens e mulheres de Deus vão ser tão usados que eles vão ficar 24 horas no ano, 7 dias no ano, 365 dias no ano, fazendo aquilo que Deus pediu. E não há outro jeito senão na colheita. Você já viu quando tem que ter uma colheita? Alguém já viu colheitas aqui? Eu já vi várias colheitas já. Eu já vi colheitas de urgência, que você tinha que fazer uma colheita extraordinária em pouquíssimo tempo. Nossa, os caras trabalhavam noite e dia para conseguir colher aquilo, sem parar. Como assim, pastor? Eles só paravam para comer ou então fazer as suas necessidades. E aqui, ó. Gente, vamos, a gente tem um tempo para colher, um tempo recorde, vamos. A gente tem 3 dias para colher. E eram alguns hectares, alguns alqueires. E aquele povo trabalhando, e ele chamava mais gente. O fazendeiro chamava mais gente para poder pegar e fazer aquilo. E vem, ajuda, porque a gente tem um tempo recorde. A colheita, a última colheita, nós vamos sim visualizar ela. A última colheita nós vamos participar dela. E eu posso ver homens, mulheres e crianças trabalhando. Homens que eu digo de todas as idades, mulheres que eu digo de todas as idades, e crianças de todas as idades, trabalhando, porque vamos precisar de todos, principalmente de vocês. Que vocês estejam preparados nesse tempo, que vocês estejam preparados, que o cesto de vocês seja cheio de almas, para que Deus possa achar na mão de vocês frutos maravilhosos. É tempo de colheita, é tempo de colheita. Se preparem, se esforcem, porque vai sim precisar de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Quero que vocês fiquem de pé para a gente poder orar. Toda vez que eu venho para esse lugar, eu vejo esse lugar cheio. Toda vez que eu venho, posso ver esse lugar cheio. A gente já participou já de coisas já que começou do zero e de repente estava lotado. Isso não é desafio para nós. O maior desafio é realmente enganjar vocês na mesma visão. O mais difícil é isso, vocês verem a mesma coisa que a gente vê. Só isso que é mais difícil, mas que vai vir muitas pessoas para esse lugar, pode ficar tranquilo que vai vir. Amém? Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer, Deus, nessa noite. Obrigado por essa oportunidade na tua casa, Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem sustentado e guardado, Deus, cada vida aqui, Deus. Que o Senhor possa encher, Deus, essa casa de alegria, Pai. Em nome de Jesus, Deus, enche essa casa de alegria e de amor, Pai. Porque se nós não tivermos amor, de nada vai adiantar o que nós estamos fazendo. Então por isso eu peço nessa noite, enche cada coração de amor, enche cada coração de alegria. Se tem alguma coisa pesando no coração e na mente dos teus filhos, que nessa noite, Deus, saia
em o nome de Jesus, Pai, quebra toda a maldição, Deus, que possa estar travando os teus filhos de crescer, em o nome de Jesus, Deus, como anjo aqui na tua casa, Deus, eu clamo, Deus, isso nessa noite, Pai, eu peço que o Senhor esteja, Deus, preparando, Deus, os teus filhos para a colheita, para a grande colheita que há de acontecer por esses dias. Almas vão vir sedentas, almas vão vir, Deus, esfomeadas, Deus, que a gente possa ter alimento, que a gente possa ser a boa resposta para essa geração, Pai, que a gente possa, Deus, ser exemplo em tudo que fizermos, a gente possa ser exemplo para outros, Pai, quando eles vierem, Deus, e perguntar: você faz? Eu faço. Você faz? Eu faço. Que a gente seja exemplo em tudo que nós fizermos, Pai, que eles possam ver, Deus, em nós, Cristo Jesus, porque a tua palavra diz que Cristo em vós é a esperança da glória. A tua palavra diz, Deus, que o mundo aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus, que nesses dias a gente possa se manifestar, que o Senhor possa se manifestar em nós, porque o mundo está aguardando com expectativa. O mundo está aguardando com expectativa que os verdadeiros filhos de Deus se manifestem, e que tenha aqui, Deus, filhos verdadeiros, Pai, que neste lugar, Deus, todos possam se sentir filhos e filhos amados, Deus. Toda rejeição caia por terra em nome de Jesus, Pai, que a filiação aqui, Deus, seja realmente, Deus, uma coisa natural e espontânea, e que eles possam se sentir assim, Deus, amados, cuidados, zelados por esse lugar, Pai. Em o nome de Jesus, Deus, que a gente tenha livre acesso a tudo aquilo que o Senhor quer fazer nesses dias. Venha agora, Deus, municiando agora, Deus, traga o armamento do céu agora, Deus, para cada um de nós, e que a gente saiba usar as nossas armas, Deus. Elas não são carnais, mas elas são sim espirituais. Nós não lutamos contra a carne e o sangue, mas, Deus, nós precisamos entender que armas nós temos, que armas nós recebemos, e qual armas nós precisamos para lutar nesse tempo. Nós precisamos entender que somos um exército, nós precisamos entender que nós somos filhos, nós não somos só servos, nós não somos só aqueles que fazem, nós somos filhos, e somos soldados, e somos servos. No que o Senhor precisar, nós vamos fazer e ser. Se o Senhor precisar agora de soldados, nós vamos se levantar, colocar nossa armadura e nós vamos guerrear. Mas se o Senhor precisar de um servo, nós vamos vir, vamos limpar a tua casa, nós vamos arrumar a tua casa, deixar tudo certinho, e vamos sim, Deus, glorificar o teu nome. Mas se o Senhor precisar de filhos para obedecer a algo, nós estamos aqui. Se o Senhor precisar de filhos para dizer que nós te amamos e que recebemos outros como irmãos aqui, nós vamos ser, Pai. Essa igreja, Deus, vai ser uma igreja conhecida pela maturidade em espírito, na palavra, em oração, no louvor. Essa igreja vai ficar marcada na cidade como uma igreja madura, Deus, e fiel a Ti, Pai, porque nós caminhamos para isso. Nós caminhamos, Deus, para Te amar sobre todas as coisas, para ser fiel a Ti até a morte, para ser fiel a Ti, Deus, em tudo aquilo que o Senhor colocar em nossas mãos. Nos ajuda a sermos fiéis em tudo aquilo que fizermos. Eu abençoo a Tua igreja para um futuro extraordinário. Eu abençoo a Tua igreja, Deus, com portas abertas, em o nome de Jesus, Pai. Eu abençoo a Tua igreja com ousadia, com coragem, Deus, com autoridade, Deus, para expulsar demônios, para libertar os cativos, Deus, em nome de Jesus, para curar os enfermos, Pai, em nome de Jesus. Eu creio em milagres, e a Tua igreja é um milagre. A Tua igreja estar de pé até hoje, no século 21, é um milagre. Não deixa o nosso amor se esfriar, não deixa o amor da Tua igreja se esfriar, não deixa a fé desaparecer de dentro de nós. Nós precisamos de fé para fazer tudo aquilo que o Senhor nos manda. Sem fé é impossível de agradar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pela fé, os homens da antiguidade conseguiram fazer tudo o que tinham que fazer. Eles abriram o mar, eles fizeram o sol parar,
para eles lutarem. Eles ressuscitaram mortos, eles enfrentaram os reis, eles enfrentaram as covas do leão. Foi pela fé que homens profetizaram e tiveram suas cabeças decepadas, mas eles não deixaram de falar, eles não deixaram de fazer aquilo que o Senhor mandou. E essa igreja vai se levantar assim nesses últimos dias, com poder e grande glória, com autoridade, Deus, no falar, não só da boca para fora, mas em atitude, com coração limpo, com mãos, sabe, limpas, coração puro. Eu creio, Deus, que essa igreja vai sim evangelizar esse mundo. Essa igreja vai conseguir canalizar tudo aquilo que o Senhor tem derramado e sim conquistar almas para Ti. Não só encher este lugar, mas consolidar vidas aqui para toda a eternidade. Por isso eu abençoo. Eu abençoo cada cadeira aqui. Eu abençoo esse grupo de jovens. Que ele cresça, que ele se multiplique, que venham jovens, Deus, dispostos a mudar verdadeiramente, não só por um oba-oba, não só, Deus, porque não tem nada para fazer no sábado, mas não, Deus, eu profetizo que virá jovens, Deus, com o coração, Deus, ardendo, Deus, em fazer a Tua vontade. Assim como um dia o Senhor se mostrou a mim, eu peço que o Senhor comece a se mostrar a jovens neste lugar e nessa cidade, para a honra, glória e louvor